Sejam bem-vindos ao Contando Histórias, e hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Muita gente acha que história é só um monte de datas e nomes difíceis, né? Mas poucos sabem o quanto a história pode explicar quem somos hoje. E no meio de tantas civilizações antigas, existe uma que foi responsável por mudanças profundas na Europa e que muita gente nem conhece direito. Hoje, eu te apresento um dos povos mais marcantes da Idade Média. Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os anglo-saxões, um povo fundamental para a gente poder entender a formação da Inglaterra e da cultura europeia medieval. Bem, vamos começar. Os anglo-saxões eram povos germânicos que migraram para a Grã-Bretanha a partir do século V, ou seja, por volta do ano ali 400. Bem, eles eram principalmente de 3 regiões: anglos, que era ali mais ou menos no norte da Alemanha, saxões, do noroeste da Alemanha, e jutos, do sul da Dinamarca. Daí, o nome anglo-saxões. Pegou? Esses povos, após o fim do Império Romano do Ocidente, a Grã-Bretanha ficou um pouquinho vulnerável, porque os romanos haviam dominado a ilha por séculos, mas quando saíram, deixaram a população local sem proteção nenhuma. E aí, os anglo-saxões aproveitaram esse vaquinho de poder para poder se estabelecer, buscando melhores terras, clima mais ameno e oportunidades para expansão. Bem, eles chegaram como invasores, mas aos poucos se tornaram os novos habitantes ali da região, e com o tempo dominaram aquela região. A sociedade anglo-saxônica era agrária e descentralizada, não havia um rei único no início. A Inglaterra era dividida em vários pequenos reinos, como o Essex, Mércia, Nortúmbria e a East Anglia. Eles viviam em vilas rurais, praticavam agricultura, criavam os animais e tinham uma forte tradição oral, contavam histórias e lendas que passavam de geração para geração. Vale lembrar também que lá no início era dividido em 7 reinos. No início ali das coisas, os anglo-saxões eles eram pagãos, ou seja, acreditavam em vários deuses ligados à natureza e à guerra. Eita caramba! Voltei. Mas com o tempo, principalmente a partir do século VII, foram convertidos ao cristianismo, com a ajuda de missionários enviados por Roma. Isso teve um grande impacto cultural enorme, porque daí surgiram mosteiros, escolas e registros escritos em inglês antigo, como o famoso poema de Beowulf. Bem, a cultura, o idioma e as instituições anglo-saxônicas formaram a base da Inglaterra medieval, e o seu idioma inglês moderno tem raiz no anglo-saxão, ou considerado inglês antigo. Eles criaram um sistema legal, simples e eficaz, com leis baseadas nos costumes locais, ou seja, o povo literalmente escolhia como que seriam as leis com que eles achavam melhor. E eles também resistiram a várias invasões, como a dos vikings, sim, os vikings, porque eles ficavam ali pela região. Até que um dia eles foram conquistados pelos normandos, em 1066, na Batalha de Hastings. Bem, concluindo o que eu disse, os anglo-saxões não foram apenas invasores, foram fundadores de uma nova identidade cultural na Grã-Bretanha. Eles transformaram a antiga província romana num conjunto de reinos, que com o tempo daria origem à Inglaterra, como conhecemos hoje. Sim, esse povo aí que gostava de uma briguinha, virou no futuro o país com os ônibus de 2 andares, do Big Ben, da rainha, que bem, não é mais a rainha, enfim, virou a Inglaterra que nós conhecemos hoje, fundadora do futebol e que está sempre presente em vários esportes e na economia global. Agora, uma curiosidade. Os anglo-saxões acreditavam em Wyrd, uma ideia parecida com destino. Para eles, os anglo-saxões, lá, eles acreditavam que o Wyrd era uma força invisível que controlava o que ia acontecer na vida das pessoas. Eles acreditavam que, mesmo sendo corajosos ou fortes, certas coisas já estavam escritas, entre aspas, e não podiam ser mudadas. Isso parece muito em suas histórias e poemas, como já citado, o poema de Beowulf, onde os heróis enfrentavam o perigo, sabendo que o Wyrd pode já ter decidido seu fim. Ou seja, eles acreditavam que o seu destino já estava escrito, ou seja, não teria como uma pessoa mudar. Exemplo, se a pessoa nasceu pobre, ela vai ser pobre para sempre. Se a pessoa nasceu rica, ela vai ser rica para sempre. Se a pessoa é um guerreiro, em algum momento da vida, ela vai morrer em batalha. Isso é uma mistura de crença fatalística com honra pessoal. Esse pensamento está até mesmo em grandes séries, filmes ou animes, como o pensamento de Neji Hyuga, em Naruto, que acreditavam no início do anime que as pessoas já tinham seu destino traçados. E aí, gostou da aula? Tchau!